Meus irmãos, vocês que já estão comigo aí, já tem 3 quintas, essa é a terceira, é isso mesmo. Essa é a terceira quinta-feira que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Então deixa a sua Bíblia aberta em Atos aí. Atos inclusive, bem lembrado, Mendonça, coloca pra gente, por favor, aquele QR Code. E alguns irmãos até perguntaram, né? Pastor, olha, e não tem mais lá os esboços? Tem. Os esboços e os slides que eu sempre mostro aqui, eles estão disponíveis. Não só o de quinta, mas de domingo também. Por exemplo, se você tem vindo domingo na igreja, lá nós temos os esboços, tem tanto o esboço que eu uso aqui. É claro que ele não está tão mastigado, está do jeito que eu uso aqui, com os textos, com as referências, e os slides que eu tenho usado também. E também de toda essa série de Atos. Então, se você está desde o início com a gente, ou não, saiba que está lá. Nós começamos com os capítulos 1 e 2. Depois, semana passada, vimos os capítulos 3 e 4. Hoje que vai ficar um pouquinho diferente, porque hoje o capítulo 5, para mim, ele está tão interessante, tão bom, que hoje a gente vai ficar só no capítulo 5. A gente vai tirar algumas lições daqui. Eu também quero pontuar uma coisa que eu entendo que é importante. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Atos capítulo 5. Hoje nós vamos dar uma mastigada aqui no capítulo 5. Deixa eu pontuar uma coisa aqui também importante, irmãos. Nós não estamos fazendo um estudo bíblico, não é bem um estudo bíblico. Nós vamos começar na terça-feira, não nesta aí, o Wagner há de anunciar aqui, você vai ouvir aqui na igreja. Nós vamos começar às terças-feiras aqui um curso, aí sim, aí é um estudo bíblico, gratuito, para profundidade, tem mais teologia, a gente trata do histórico por detrás de toda a história, da palavra de Deus. Fica mais detalhado, mais mastigado. É diferente o que eu estou fazendo de um estudo bíblico, porque eu estou fazendo uma série de mensagens. O que é isso? Qual que é o meu objetivo? É a gente passar por todo o livro de Atos, e a minha intenção é ir até o fim, capítulo por capítulo, mas o diferencial nós vamos olhar para os capítulos e vamos tirar mensagens dos capítulos, é isso. Nós vamos pregar sobre o capítulo 5, daqui nós vamos tirar algumas mensagens, aí no capítulo 6, vai ter quinta-feira que comporta 2 capítulos, ou 3, dependendo do assunto, do contexto dos 3 capítulos, ou vai ter quinta-feira como hoje, que a gente vai ficar com um capítulo só, e hoje é o capítulo de número 5. Amém, igreja? Então vamos lá, vamos voltar para cá, Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 11. Eu não vou ler o capítulo todo, depois a gente pode até, e vamos precisar ler alguns trechos saltados, né? Mas eu quero ler do 1 até o 11, essa primeira história que está no capítulo 5. Então diz assim a palavra do Senhor. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando a outra parte, ou uma parte, a depositou, colocou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. O que é expirou aqui, igreja? Morreu, caiu e morreu. E um grande temor sobreveio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. No caso, ela não estava sabendo o que tinha acontecido com o marido.
Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Vamos ler juntos o 11 agora. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Bendita seja a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Meu Deus, a história é muito séria, como toda a palavra do Senhor o é. Nosso coração está aberto, oramos a Deus a fim até de que Ele assim permaneça, aberto, sedento, desejoso, faminto por mais de Ti. A nossa mente também completamente propícia, aberta à novidade do Senhor, à novidade de Deus. Que o Senhor nos alcance, meu Pai, sem resistência à Tua palavra e trate conosco, meu Deus, trazendo conversão, convencimento, mudança de vida, transformação em importantes áreas da nossa vida, e que isso seja refletido, meu Deus, através de novos comportamentos. É o que nós lhe pedimos e oramos juntos. Você pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra, ministra o meu coração, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, meus irmãos, mais uma vez boa noite. Irmãos, boa noite quase não saiu, história pesada mesmo essa, né? Uma história assim, alguns irmãos até, colegas de ministério, meu Deus, eu aqui leio, só de ler o texto, e li esse capítulo hoje algumas vezes em versões diferentes, mas só de ler o capítulo eu percebo, eu tenho alguns colegas de ministério, eu falo de pastores mesmo, né? Que, meu Deus, diante de um texto desse, eles aproveitam esse texto para dizer que o segredo está no dinheiro, vamos levantar dinheiro, vamos pedir dinheiro. E a verdade é que existem lições aqui muito mais preciosas e importantes do que a questão financeira. Mas nós precisamos pontuar aqui algumas coisas. Vamos só lembrar, nós já passamos por isso, você já deve ter me visto falar e, como eu disse, está disponível lá para vocês. Vimos a ficha técnica do livro de Atos, o autor é Lucas. Perceba que Lucas não era um discípulo de Jesus, mas uma espécie de diácono, de cooperador, alguém que estava ali junto com Paulo, também cresceu bastante. Dividimos o livro de Atos, é só por uma questão didática, a fim de que a gente enxergue o cumprimento das palavras de Jesus, quando Jesus cita em Atos 1:8 que nós deveríamos, uma vez cheios do Espírito Santo, nós deveríamos testemunhar o Senhor, ser testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, a primeira parte do livro, como em Judeia e Samaria, a segunda parte do livro, e até os confins da terra, a terceira parte do livro, que encerra Atos com as 3 viagens missionárias de Paulo. Tudo isso é um panorama do texto de um livro fantástico que é o livro de Atos. Merece a sua leitura. Merece que você bata os olhos nele, que você desfrute desse livro, até porque é aqui que está a formação da igreja primitiva e alguns pilares que permanecem de pé até hoje e precisam permanecer. Hoje nós estamos lendo o capítulo 5. Lemos uma parte. A gente até vai entrar em outros assuntos do capítulo 5. Mas eu destaquei 3 lições para nós aqui, para a gente ser bem pontual. E como eu disse, não é bem um estudo, mas é uma série de mensagens. E são estas 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Primeiro,
Entregue tudo que você tem, mas fiquem tranquilos, não precisa sair correndo, não precisa fechar o zíper, calma. Eu não estou falando de valor econômico, eu não estou falando de sacrifícios financeiros. Ainda que o texto dê margem para esta conversa, mas nós teremos uma conversa, eu considero, muito mais profunda, equilibrada, sadia, acerca da história de Ananias e Safira. Esse é o primeiro ponto. Mas ainda no capítulo 5, nós também vamos ver que cristão de verdade não pode ter medo de perseguição. Vamos repetir isso. Cristão de verdade não pode ter medo de perseguição. Vamos lá. Cristão de verdade não pode ter medo de perseguição. E eu tenho gente, às vezes, que manda mensagem, e às vezes a pessoa liga, às vezes a pessoa me procura, só estou preocupado, misericórdia, eu vi não sei aonde, eu li o post não sei o tal, e agora o fim do mundo, e agora o diabo, e agora Satanás, e agora com essas mudanças econômicas e políticas, e agora como é que vai ficar? Agora nós vamos ficar onde sempre ficamos, nas mãos de Deus, do Deus que sempre livrou a igreja, do Deus que sempre protege a igreja, guia a igreja, salva, e graças a Deus por isso. A gente vai ver isso também. E número 3, finalmente, cuidado, isso aqui é importantíssimo, para não combater contra Deus. Cuidado para você não se tornar um adversário de Deus sem que você perceba. Porque você pode se tornar. Você pode estar lutando contra algo que Deus está fazendo, se você não tiver sensibilidade do Espírito Santo para perceber isso. Amém? Então essa é a proposta de hoje. Então vamos aqui para a nossa primeira lição, que ela por si só já tem uma mensagem muito poderosa. Você pode ler comigo em voz alta? A lição 1. Entregue tudo o que você tem. Só a igreja? Entregue. Tá, então vamos lembrar um pouco da história que nós já lemos de Ananias e Safira. Vale a pena você passar os olhos no final do capítulo anterior, que é o capítulo 4. Você vai perceber que o 4 termina com uma ação de doação, de abertura de coração por parte de Barnabé. O nome Barnabé significa filho da consolação. E ele, com o coração aberto, também tinha posses. A igreja primitiva tinha essa prática comum entre eles, e se vendia os bens e se repartia, para que todos tivessem tudo em comum e ninguém passasse necessidade. Barnabé termina o capítulo 4 vendendo propriedade dele e colocando nos pés de Pedro, dos apóstolos. Tudo bem até aqui? E aí começa o 5. Eu não sei, eu não vou ficar na especulação, eu não sei se Ananias e Safira, que é o casal que começa o capítulo 5, eles estão empolgados, porque tem gente que promete algumas coisas na empolgação. Você conhece crente assim? Está empolgado, o clima da igreja é propício, aí toca aquela música, aí vem o órgão, pã, aí a pessoa, a partir de hoje, toda madrugada, Deus, eu vou orar. Na hora que sai daqui, e para cumprir isso? Não, Deus, a partir de hoje, toda semana eu vou fazer um jejum, eu vou pegar 24 horas, toda semana um dia. Então a Bíblia fala que nós não podemos ser precipitados em fazer votos, em falar as coisas diante de Deus. Porque eu olho para o texto, e você acabou de ler comigo, eu não vejo em nenhum momento Deus pedindo isso. Nem os apóstolos. Não tem nenhum momento aqui o Pedro dizendo aqui, você vendeu? Vendeu? Cadê que você não trouxe? Cadê? Tem que trazer. Não existe isso na igreja primitiva. Isso era voluntário. Isso partia deles. Amém, irmãos? Qual é o problema? O problema é prometer, votar, dizer que vai fazer e não fazer. Esse é um problema. Então nós estamos diante de um casal que eu não sei se eles estão empolgados, ou eu não sei se eles sabiam a princípio o que estavam fazendo e depois mudaram de ideia no meio do caminho, mas fato é que vai dar ruim o negócio. Porque a ideia que o texto traz é que eles, na empolgação ou
não, eu não sei. Eles dizem, Pedro, nós também vamos fazer o que Barnabé fez. Ó, nós também temos uma propriedade. Olha, ora aí, porque se a gente vender, nós vamos depositar o valor dela aqui também nos pés de Pedro. E o dinheiro, obviamente, não é para Pedro, não é para a igreja, é repartido na comunidade. Era para o sustento do necessitado. Tudo bem, então tá bom, o Ananias. E eles vendem a propriedade. Olha o problema. Que não era para ser problema, era para ser bênção. Aí já chega o tal do Barnabé. Só que o Ananias e a Safira, eles combinam. E eu consigo, assim, dar uma imaginada na conversa do casal, né? O Ananias assim, amor, se o pastor Pedro perguntar quanto foi, fala que foi tanto. Para que precisa dar tudo, né? Mas perceba, a conversa do próprio Pedro é: por que vocês estão fazendo isso, sabe? Vendida, o dinheiro não era todo seu, a propriedade não é sua. O que Pedro está dizendo? Eu nunca pedi isso, Deus nunca pediu isso, você podia ficar com tudo. Mas por que você está aqui dizendo para mim que está fazendo uma coisa que Deus sabe que não é? E o ponto gira exatamente em torno dessa mentira. Porque aí ele chega diante de Pedro e diz: a bênção vai contar, pastor Pedro. Vendemos a propriedade. Lembra a propriedade que a gente pediu oração para vender? Vendemos, minha mulher está sabendo. Mas está combinado já o valor. Está sabendo. E ele vem primeiro, o Ananias. E o Pedro, e aí, por quanto você vendeu? Tanto! O Pedro bate os olhos nele assim: por quanto você vendeu? Tanto? Certeza? Mas por que você está mentindo para o Espírito Santo? Pof. 3 horas depois vem quem? Ela. Ô pastor, Pedro, meu marido já contou a benção? Contou, passou aqui, contou. Vocês venderam? Vendemos. Então, quanto que foi mesmo, irmã? Tanto. Certeza? Ele não te falou? Ele falou. É isso que você tem para dizer? Foi tanto. Pof também. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Irmãos, nós mentimos para Deus, presta atenção, porque essa é a verdade, é o princípio do texto. Nós mentimos para Deus quando dizemos que estamos entregando tudo o que temos e, na verdade, estamos retendo parte do preço. Perceba que agora isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Você mente para o seu casamento, para a sua relação conjugal. Quando você diz para o seu cônjuge: não, é tudo o que eu posso fazer. Quando, na verdade, você pode amar mais, você pode respeitar mais, você tem mais para dar, mas você retém. Só que quando você chega diante de Deus, você diz: é tudo. E Deus sabe que não é. Que tem mais para oferecer. Que tem mais para entregar. E o problema disso é que quando nós nos comportamos assim, nós estamos mentindo para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Um tempo atrás, eu li esses 2 versículos aqui, e uma frase, na verdade os textos são os mesmos, você vai perceber que é a tradução, é a versão que é diferente. Lá em cima é Almeida Revista e Corrigida, mas tem uma frase aqui que eu gosto mais, e eu vou mostrar para vocês. Lá em cima diz assim, Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois eu vou voltar nessa frase. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Esquisito o final do texto, né? Nossa, para a sepultura parece que não tem nada a ver. Mas a ideia conjunta do texto é: o que você tiver que fazer, faz enquanto você está vivo. Você não pode esperar que as suas forças... agora acabou as forças, agora estou velho, agora não aguento mais nada, agora pronto, morreu. Não tem mais nada para se fazer. A hora de você conquistar, de você crescer, de você avançar, das coisas fluírem, a hora é agora. Então, se você tiver que pôr força em alguma coisa, é agora.
Isso fica mais claro na NVI, a Nova Versão Internacional. Olha como traduziu a primeira frase, irmãos. Ó, o que as suas mãos tiverem que fazer, vem comigo agora em voz alta, que o façam com toda a sua força. Repete assim comigo. Tudo aquilo que eu tiver que fazer, eu quero fazer, eu preciso fazer, com toda a minha força. Eu até gravei ontem ou hoje, eu tenho o costume de gravar alguns áudios e enviar devocionais no WhatsApp, eu acho que foi hoje ou ontem. E o título da mensagem foi: põe força nisso. Põe força nisso. O que eu quero dizer com isso? Ô pastor, eu estou entrando num projeto aí, é um trabalho, põe força nisso. Estou entrando num relacionamento, põe força nisso. Se é para fazer, faz direito. Mas faz de um jeito, irmão, que ainda que não dê certo, você consiga pôr a cabeça no travesseiro e diz: olha, é porque não era para dar mesmo. Porque eu pus tudo que eu podia pôr de mim. E você não minta para Deus. Porque se você fosse, não, eu tentei, sabe, tentei salvar esse relacionamento, pastor. E não deu. Tentou mesmo. Com força. Ou você reteve parte da herdade? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, entregue, enquanto você estiver vivo nesse mundo, que você deixe tudo aqui, toda a sua força, toda a sua energia, que você suba vazio. Olha, eu pus o que eu tinha aqui, eu pus toda a minha força. Amém? Número 2. Número 2. Eu olho, agora a gente continua em outro texto, né? O mesmo capítulo, tá, irmãos? Que a gente não chegou de ler, mas eu vou desenvolver isso para vocês e vale a pena depois você passar a leitura no capítulo 5 completo. Número 2. Cristão não deve temer perseguição. Podemos repetir? Cristão não deve temer perseguição. Bom, vamos ler aqui a partir do verso 17. Você me ajuda? Põe para mim, porque mesmo estando aqui não está completo. Então eu vou ler eu vou ler o 17, 18, 19 e 20. Diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Vamos fazer uma pausa aqui? Depois que acontece o que aconteceu com Ananias e Safira, a palavra, o texto no capítulo 5, continua contando que nesta igreja, tomada pelo temor de Deus, maravilhas aconteciam. Pessoas eram curadas, libertadas, saradas. O poder de Deus era manifesto no seio da igreja. Maravilhas de Deus estavam presentes naquele lugar. É claro que isso se espalha, se divulga, isso cresce, o burburinho ninguém segura e chega aos ouvidos dos religiosos da época. E quando eles escutam que a igreja de Cristo está indo de vento em popa, eles se enchem de inveja. O texto é muito claro em dizer, o problema aqui não é que eles estão com zelo da religião, não. O problema é que eles eram invejosos. Como é que pode? Eles estão levando a multidão atrás deles e a gente aqui com meia dúzia, inveja. O problema deles era inveja. E então lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Prenderam eles. A acusação: estão pregando em nome de Jesus. Pregando em nome de Jesus. Mas olha o milagre, verso 19. Mas de noite, glória a Deus, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Você pode dizer amém? Coisa linda, né? A gente trabalhar do lado de Deus. Tirando-os para fora. E disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Liberta os apóstolos, abre as portas da prisão, eles saem da prisão com uma ordem: amanhã cedo eu quero vocês pregando o nome de Jesus. De novo. É a mesma mensagem que levou vocês para a cadeia. E essa era uma turma tão tomada pelo poder do Espírito Santo, que no outro dia cedo, você continua lendo, eles estão lá
pregando de novo. Jesus salva, Jesus Cristo isso, Jesus Cristo aquilo outro. E o burburinho cresce, e aí os religiosos, vai lá buscar a turma que a gente prendeu ontem. Aí eles vão lá na cadeia. Cadê a turma? Cadeia vazia. Cadê essa? Já vem a notícia, já estão pregando de novo. Manda prender de novo. Bate na turma de novo. Aí chamam eles, pula para o verso 28. Aí no 28, prendem eles de novo e pergunta para ele. Olha que coisa linda, irmãos. Vem comigo, ó. Nós não vos admoestamos expressamente que vocês não ensinassem mais nesse nome. Nós não mandamos vocês, agora não prendemos vocês agora há pouco, nós não advertimos vocês, nós não falamos para vocês estão proibidos de pregar nesse tal de nome de Jesus. Nós não avisamos, nós não admoestamos vocês. E eis que vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, glória a Deus, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, falando de Jesus, porque eles pregavam, os religiosos mataram Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, vamos juntos? A resposta do Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Diga glória a Deus. O dia que você tiver que escolher entre fazer a vontade do homem e fazer a vontade de Deus, que você nem pense duas vezes. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou continuar firme com Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu gosto muito que de vez em quando a gente canta aqui, a Camila, o Jonathan canta também mais aquela canção que diz: a perseguição não parou a igreja. Então nenhum coliseu acabou com a igreja. Em todos os anos de luta, perseguição e muito sangue derramado, a igreja não foi destruída. A igreja continua de pé. Será que a gente pode aplaudir o Senhor por isso? A igreja continua de pé. Você sabe por quê? Porque o dono da igreja é Jesus de Nazaré. A igreja não está na mão de um líder religioso. A igreja não depende de um político para sobreviver. A igreja está na mão de Jesus de Nazaré. A igreja é dele. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então você não tem que ter medo de perseguição. Nenhum. Agora tem um detalhe. Olha o que Jesus falou. Mateus 5,11. Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós. Quando? Quando vos injuriarem. Injúria. Falar mal. E perseguirem. Ó a perseguição aí, ó. E mentindo, disserem todo mal contra vós, ó o detalhe, por minha causa. Isso faz toda a diferença. O pastor, estou numa perseguição lá no serviço. Por quê? Porque eu dei na cara do fulano lá, pastor, me encheu a paciência. Cara, não tem nada a ver com o evangelho esse rolo que você está fazendo. Jesus está dizendo: você é bem-aventurado quando você for perseguido, injustiçado, ó, por minha causa. Porque você se posicionou do meu lado. Porque você não fez concessão por minha causa. Porque você me ama mais do que o seu emprego. E a turma e o negócio ferveu para o seu lado. Bem-aventurado, alegre-se, exultai, pula de alegria, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não tenha medo de perseguição, se o assunto é se posicionar Cristo Jesus, por Cristo, pelo Evangelho. Amém? Número 3, o último, ainda no capítulo 5. Estudo está no capítulo 5. Irmãos, a igreja vem crescendo, milagres, os apóstolos são presos, um anjo solta eles estão pregando outro dia de novo, preso de novo, açoitados, olha, vocês não têm que pregar, e agora
ainda diante dos religiosos e das autoridades da época, a terceira e última lição de hoje. Vamos ler juntos? Qual é a lição? Cuidado para não combater contra Deus. Importantíssima essa terceira e última lição. Vamos para o texto, verso 29, todo o capítulo 5. Verso 29 em diante. Coloca para mim lá, porque eu vou ler mais do que está no slide. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi aqui que a gente parou, lembra? Eles estão de novo, diante das autoridades. E não proibimos vocês de pregar? Proibiram. Então por que vocês estão pregando nesse nome? Porque mais importa obedecer a Deus do que vocês. Olha só a ousadia desse homem que negou Jesus sem ser batizado no Espírito Santo de Deus 3 vezes. Agora é outro Pedro. Ele não tem medo de nada, de ninguém. Ele não tem medo de morte. Ele está testemunhando Jesus, ele está pregando Jesus, e mais do que isso, olha o atrevimento, olha a autoridade dele. No verso 30, vem comigo, Pedro falando para os religiosos: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Chamou a turma tudo de assassino, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha o discurso do Pedro diante da ameaça dobrada dos religiosos e autoridades. Olha o 33. Porém, ouvindo eles isso, esse discurso de Pedro, se enfureceram e deliberaram matá-los. Agora o caldo entornou. Agora ficou feio para os apóstolos. Na hora que eles ouviram, Pedro disse: e vocês mataram Jesus mesmo. Agora eu vou matar vocês. Agora eu vou matar vocês. E o sangue ferveu. O tempo fechou. E então surge a última lição de hoje. O conselho de Gamaliel, verso 34. Preste atenção nisso. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Eu já gostei do Gamaliel, porque o negócio está fervendo, Vocês leem assim, vocês conseguem sentir o clima o burburinho do negócio? O negócio ferveu. Aquela coisa toda, assim, um Gamaliel. O que é autoridade, experiência. Posso falar um pouquinho? Os senhores me permitem falar um pouquinho? Pode falar assim. Eles podem retirar, por favor? Porque eu queria falar só com as autoridades. Aí tiraram os apóstolos. Aí ele disse assim: deixa eu dar um conselho para vocês. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Vamos traduzir? Cuidado com o que vocês querem fazer com esses homens aí. Pedro, os apóstolos, cuidado. Aí por quê? Vou explicar. 36. Porque antes destes dias, levantou-se aí um tal de Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número aí de uns 400 homens, o qual foi morto. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Ele dá um primeiro exemplo. E fazendo a turma, os religiosos lembrar. Você lembra do tal do Teudas? Facçãozinha, levantou um grupinho, uns 400 homens. Isso é fogo de palha. É modismo. Do jeito que veio foi, acabou o movimento, morreu, acabou. Outro exemplo ele vai dar. 37. Depois dele veio um tal de Judas, o Galileu. Nos dias do alistamento. Levou muito povo após si. Muita gente seguiu ele também. Mas também pereceu. Todos que deram ouvido a eles, foram dispersos. Acabou também. O movimento teve aí, um burburinho todo, do jeito que veio, sumiu. Agora digo-vos, 38, dai de mão esses homens.
Libera essa turma. Mexe com isso não. Não mexe com eles não. Deixai-os. Porque se esse conselho, ou essa obra que eles estão fazendo aí, ó, é de homens, se desfará. Vai acabar. Do jeito que as outras acabaram, vai acabar. Mas, se ela é de Deus, vocês não vão poder desfazer essa obra. Se o que esse grupo está dizendo, está fazendo, vem do céu, vocês não podem acabar com isso. Nem que vocês queiram, vocês não vão dar conta. Para que não aconteça, essa é a frase, de serdes também achados combatendo contra Deus. Quando é que nós combatemos contra Deus? Quando nós lutamos, e obviamente, em regra a gente faz isso sem perceber, óbvio. Quando nós lutamos contra algo que Deus está tentando fazer. Às vezes é na nossa vida, às vezes é na vida de alguém. Deus está por detrás do que está acontecendo e nós estamos lutando, tentando impedir, tentando colocar empecilho numa obra que é divina. Nós nos desgastamos e estamos combatendo contra Deus. Vai dar ruim, não precisa nem dizer que vai dar ruim. Quer ter algum exemplo? Claro, clássico. Atos 9. A gente vai chegar lá ainda, mas a conversão de Saulo. Vocês lembram Saulo? A ideia que algumas pessoas têm na igreja, Saulo é o grande apóstolo Paulo depois, né? Mas a ideia que alguns têm na igreja é que o Saulo era assim um perturbado, um cara que acordou de manhã assim, e o diabo manifestava nele, e ele dizia assim, eia, eu quero matar 30 crentes hoje. E não é isso. Saulo era um homem profundamente religioso. Na cabeça dele, no coração dele, o zelo dele pela obra de Deus era tão grande que ele olhava para os cristãos e dizia: essa turma está maculando, manchando, atrapalhando, se infiltrando na obra de Deus, na lei de Deus, e em nome do zelo ele matava, ele perseguia. Não é porque ele era ruim, é porque ele realmente achava que estava ajudando Deus. Ele estava lutando do lado de Deus. Ele realmente cria que Deus queria que ele defendesse a lei. Agora eu vou fazer ele, rapidinho para a gente orar. Vou fazer ele. Ele está indo para Damasco, Atos 9. Está indo para Damasco. Para quê? Prender crente. Autorizado por quem? Igreja. Esquisito, né? Os sacerdotes da época deram cartas dizendo: prende mesmo, mata mesmo. E é nessa viagem que Jesus aparece para ele. Vocês lembram? Fala assim, pronto, já que vocês lembram, então nessa viagem, quando Jesus aparece, uma luz muito forte cai no chão, ele fica cego e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sei se vocês entendem o choque de Saulo. Vamos tentar o clima do negócio, porque na cabeça dele, Deus está gostando do que eu estou fazendo. Deus está do meu lado nisso. Deus está aprovando o meu comportamento. Deus está batendo palma para mim no céu. E quando ele é jogado no chão e ele escuta uma voz do céu dizendo: por que você está me perseguindo? Ele fala: peraí, hã? Quem está falando? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele trava. Tudo que ele cria, tudo que ele acreditava, toda a vida dele desmorona. As crenças limitadoras, os castelos, sofismas na mente, as ideias e ideais, tudo com a voz de Jesus. E eu vou fazer um Jesus agora um pouco diferente. Imagina Jesus dizendo assim para ele: ó, dá para parar de me atrapalhar? Que é a mesma coisa, só que na minha tradução.
Dá para parar de me atrapalhar. Quem é que está falando? Eu, Jesus, que você atrapalha. Você está me atrapalhando, você está me perseguindo. Ei, você não está me ajudando. Dá para parar? Eu estou atrapalhando? Tá. Eu estou perseguindo? Tá. Mas eu achei que eu estava... Achou errado. Vai parar ou não vai parar? Sim, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Pianinho, o maior dos apóstolos em toda a Bíblia Sagrada. Eu quero desafiar você a orar comigo hoje. Deus, tem alguma área na minha vida em que eu estou crendo errado? Será que na minha cabeça, aquilo que para mim é tão claro, e eu oro com tanta convicção, será que o Senhor vê assim mesmo? Ou eu estou equivocado? Senhor, se tiver alguma crença equivocada em mim, abra os meus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Ainda que isso destrua o meu castelinho, mas eu não quero ser achado combatendo contra Deus. Eu quero ser encontrado do teu lado, Jesus. Eu quero lutar ao lado de Cristo. Eu quero remar para onde Ele quer que eu reme.